essas histórias. Mas o meu interesse era assim, eu sempre gostei do mar, tá? E quando eu comecei a tomar conhecimento das coisas que aconteciam no mar, que eu não tinha muita noção, eu falei, nossa, é muito mais interessante do que eu imaginava. Tem muito mais profundidade, né? Tem muito mais coisa do que só aqueles pequenos relatos. Mas muito mais. Quando eu comecei a escrever as histórias, pensando em fazer um livro, eu queria fazer uma coletânea de várias histórias, eu fiquei com receio das histórias serem repetitivas, iguais. Aconteceu isso, afundou, não sei o que. Eu achava que ia ser mais ou menos assim. Mas não é, né? Não, pois é. Essa foi a primeira descoberta que eu tive. Eu já publiquei 400, 200 em cada livro. Não tem duas histórias idênticas. Tem sempre um fato diferente na história que não aconteceu numa história parecida, entendeu? E que, às vezes, dá o tom da história. Aconteceu o que aconteceu por causa daquele detalhe. Entendi. E isso virou um vício, um bom vício. Hoje eu sou absolutamente viciado em histórias. Adoro ouvir histórias. Quando alguém fala, tem uma história para te contar, eu falo, vamos lá, conta aí. Legal. Adoro. E porque, assim, você pegar na história da humanidade, né? Vai ter muita história, né? Essas histórias muito antigas você também vai atrás? Sim. Tipo dos vikings, dos... Não, os vikings eu não chego tão longe assim. Eu estipulei que eu ia... Mas tem registro das viagens? Tem, claro. Eles devem ter história pra caramba. Os caras também, foram né? baita navegadores, né? Eu não volto tanto tempo assim no tempo porque eu acho que talvez eu tenha dificuldade em ter muita informação daquela época. Então, eu escrevo histórias, por exemplo, de 1500 para cá, da época das descobertas, das grandes navegações descobertas. Antes disso, eu não publico, não. Eu leio as histórias de vez em quando, tal coisa, mas eu acho que eu tenho pouco subsídio para contar essas histórias. Seria um pouco de petulância minha, antes sabe? De 1500, quem que eram os maiores navegadores? Eram os vikings mesmo. Cara, os fenícios foram bárbaros, né? Na época deles. Teve muitos povos navegadores, né? Os chineses eram também? Chineses também. Que eles estavam do outro lado do mundo, literalmente, né? Mas, nossa... Porque na astronomia, né? A astronomia chinesa, ela é muito, muito mais antiga do que a astronomia, vamos dizer, ocidental que a gente conhece, né? Sim. Só que é muito difícil a gente ter acesso a coisas muito antigas da China, que deve ser uma história riquíssima. Com certeza. E eles deviam ter também Com certeza, com certeza. Como o meu intuito é sempre pesquisar para tentar levantar, apurar os fatos... Ter uma documentação mais... ia falar assim, aconteceu dessa maneira, ou... supostamente aconteceu dessa maneira, porque muitas histórias não tem como comprovar. Sim. Eu me limito àquelas onde eu consigo pesquisar. E que tenha mais relatos onde, se 10 pessoas estão falando isso... Mais ou menos ali, isso. Você vai pela maioria e pelo bom senso, né? Sim, lógico. Pelo bom senso. Mas os vikings foram fenomenais. Eu acho que esses caras chegaram em lugares que a gente não imagina e não sabe até hoje onde eles chegaram. Assim como os portugueses também, cara, no século XVI. Os caras com já viu uma caravela, uma réplica de caravela? É pequenininha aquele negócio. Né? Parece que é grande, é pequenininha. Não, e parece tão frágil, né? E era, que os caras eram muito valentes. Os caras iam